Oi, pessoal, boa tarde. O pessoal está chegando agora, alguns vão chegar posteriormente. Enfim, para quem vai acessar via gravação, enfim, essa última semana antes das exposições acabam a maioria das pessoas acessando via gravação, sobretudo que a gente está na véspera do lançamento da exposição da Zaguchi, é um retorno ao presencial, enfim, sobretudo que a gente vai, enfim, sábado, um lançamento de uma exposição e no meio outra, e que é meio corrido esse momento, digamos assim, pré-exposição, e acabam muita gente acessando via online. Enfim, mas daqui a pouco vão dar algumas pessoas, eu acho que eu vou começar aqui no horário. Tem duas pessoas que entraram, que saíram agora, então, enfim, acho que é legal a gente manter um horáriozinho assim para a gente ter um padrão. Bom, hoje é o último encontro do Kandinsky. As últimas 3 semanas a gente navegou por esse artista e hoje eu quero, enfim, fechar um pouco com a ideia de composição dele, ao mesmo tempo trazendo uma influência dele nele, na verdade, bem interessante, né? Que, digamos assim, vai deixar marcas e que vai ser essencial também para nossa próxima conversa, que vai ser sobre, enfim, a Bauhaus. Então, a ideia é, digamos, já fazer uma transição e também, ao mesmo tempo, lembrar que o Kandinsky vai acabar voltando em alguns momentos quando eu adentrar a Bauhaus, a famosa escola alemã, na década de 20, 30, enfim, que hoje é uma grande, digamos assim, influência para diversas fontes da arte contemporânea. Bom, deixa eu começar aqui, acho que vai chegar gente ainda, mas deixa eu ir adiantando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e mais ou menos ir trabalhando com uma perspectiva, enfim, de pensar algumas influências que a gente vai ter do Kandinsky. Eu sei que aqui a gente está fazendo um caminho talvez um pouco mais inverso, estou adotando, enfim, um caminho talvez de trás para frente, colocando um quadro da Lygia Clark dos anos 50, enfim, um quadro que, sobretudo, vai estar inserido nesse debate, enfim, abstrato, geométrico, que chega ao Brasil nos anos 40, que, sobretudo, formam alguns alunos assim, bem característicos nos anos 50, como Hélio, como Lígia e outros, e que a gente vai ver um pouco dessa, digamos, segunda ou terceira geração, enfim, de alguns traços que permeiam Kandinsky, também alguns dos contemporâneos deles. Isso aqui a gente vai ver que tem muita geometria, ou melhor, tem muito ponto de encontro, ou até mesmo tem muito daqueles conceitos que o Kandinsky vai pensar, do tipo reta, espaço, idade, ou alguns outros critérios. Eu, agora há pouco, no início da tarde, até coloquei no grupo uma curiosidade, enfim, relembrando como hoje em dia a gente tem um debate bem forte sobre, enfim, uma ideia de multiverso, que está ali na cultura pop. O último filme teve um grande sucesso, digamos assim, ao ponto de quase levar um Oscar, ou levar no próximo domingo. Enfim, é tudo do lugar, tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Enfim, que vai mais ou menos ali fazer uma ideia de simultaneidade forte, mas que a gente também pode pensar como essas ideias podem estar presentes até mesmo em quadros ou obras. Eu vou mais ou menos passear, retomando alguma dessas ideias, por exemplo, quando a gente está em composição, ou melhor, nas composições, a gente pode lembrar que a gente tem uma fase que ele, digamos, nomeia como composição, seria a sua suposta última. Pensar, essas composições são feitas desde 1900 e poucos,
enfim, ao mesmo tempo em que produz obras figurativas, paralelamente ele já vai ensaiando, já vai colocando algumas coisas no papel e que vai resultando nesses trabalhos como se fosse uma espécie de montagem. É interessante a gente colocar um ponto e vírgula aqui para salientar que, ao contrário de outras obras, quando a gente está citando essas composições, elas têm uma peculiaridade de terem levado bastante tempo de ensaio para acontecerem. Em alguns desses trabalhos, a gente encontra diversos estudos, ou seja, ele vai tentando montar, tentando expressar, tentando colocar na tela, compor, a partir de pequenos pedaços, alguma coisa que vai se finalizar na tela. E também, vale a pena a gente citar, que a gente pode pegar essas obras, às vezes, passadas durante a vida. Ou seja, a gente pega uma composição 5, às vezes a 6, ou a 7, a 8, com uma diferença entre si de tempo de 2, 3, 4 anos, ou até mais, dependendo. Algumas até se perderam, alguns estudos também, a gente não sabe onde é que estão, né? Mas, geralmente, elas são um pouco espaçadas temporalmente durante o período de vida dele. Deixa eu só voltar aqui ao início desse slide, porque eu quero mostrar uma diferença aqui meio pontual, que a gente poderia dizer, enfim, aqui está praticamente os significados entre improvisação e composição, isso aqui é o dicionário Michaelis. Enfim, improvisar seria o que se improvisou, inopinado, repentino, imprevisto, enfim, substantivo masculino, tudo aquilo que é feito ou dito sem preparação, sem ensaio prévio. Ao contrário da composição, em que a gente começa a ver que tem um ensaio, ou pelo menos algum tipo de, enfim, de preparação anterior, nem que seja de algum ato falho, ou alguma coisa que foi, digamos, minimamente planejada para ocupar aquele espaço de determinada maneira. Enfim, modo pela qual os elementos constituem de todo, se dispõem, integram, ponto e vírgula, organização. A gente sabe que o Kandinsky nomeou, sobretudo, as penúltimas e últimas fases da vida dele como improvisação e, digamos, composição. Isso não significa que sejam fases que uma terminou e a outra começou repentinamente, mas que, digamos assim, são períodos onde prevaleceu um, digamos, aprofundamento em determinados estudos ou práticas artísticas. Esse último momento que ele, digamos, nomeia como composição é um período que, digamos, já começa ali por volta, enfim, de 1910, com inúmeros ensaios e já com algumas telas nomeadas de composição. Ele vai até colocando numericamente 1, 2, 3, 4. A maioria a gente até perdeu, enfim, não existem mais. Mas outras, sobretudo as que estão ali na década de 20, 30, 40, a gente tem, digamos assim, temos bem como estudá-las de alguma maneira ou de outra. Mas antes eu queria, enfim, chamar uma espécie de artista companheiro aqui para essa conversa também. Porque eu acho que o Kandinsky ele está conversando com diversos personagens ali, enfim, artistas, críticos, outros do momento de vida dele, e tem uma participação que eu acho interessante, sobretudo no momento em que ele retorna à Rússia, um pouco no período revolucionário, assume alguns cargos ali logo após a Revolução Bolchevique, depois ele acaba sendo, enfim, quase que perseguido, tendo que sair e virando um professor da Bauhaus. Mas tem personagens que enfim, está circulando naquele momento e que também deixa uma influência, digamos assim, marcante no Kandinsky. Isso aqui a gente está falando, sobretudo, de Malevich, né? O Malevich. Essa pronúncia aqui está um pouco diferenciada, enfim,
A gente vai encontrar diversas formas de escrever esse nome, ele é russo, né? Enfim, diga-se de passagem, hoje ele está até em uma certa briga pela nacionalidade dele. Enfim, parece que ele nasceu na Ucrânia e se muda para Moscou mais tarde. O pai dele, é bom lembrar, trabalhava em diversos locais, mas ele fixa a moradia em Moscou, sobretudo ali por volta de 1905, 1900 e pouco. Mas, assim, no Ocidente, ele tem uma escrita que varia um pouco esse título. Então, se a gente procurar no Google, pode encontrar algumas formas de tradução do próprio nome dele diferenciadas. Mas esse quadro aqui talvez seja mais conhecido, né? Quadrado negro sobre fundo branco. Enfim, é um quadrado sobreposto, um espaço totalmente branco. Por que eu estou chamando a atenção para esse quadro, ou para essa atmosfera de diálogo que a gente vai encontrar entre Kandinsky e esse artista específico? Primeiro ponto, esse artista, o Malevich, ele vai ter um livro publicado pela Bauhaus também. Isso mais ou menos por volta de 1926. Enfim, o criador de um movimento bem interessante chamado suprematismo. Vai ser uma espécie de conversa com o que a gente pensa também sobre o construtivismo, mas vai ser um pouco mais de caráter subjetivo, pelo menos em uma diferenciação um pouco mais, digamos, igualitária. Não são a mesma coisa, se a gente pensar aquele ponto do construtivismo, mas, ao mesmo tempo, vai ter uma conversa bem próxima. Mas por que o quadrado negro sobre fundo branco tem uma importância enorme? É bom lembrar que esse artista aqui, ele vai, sobretudo, enfim, dialogar com o cubismo, sobretudo com o que a gente chama hoje em dia de cubismo-futurismo. A gente, nos últimos tempos, pelo menos nas últimas décadas, né, temos recuperado enormemente o que foram essas primeiras décadas do século XX da Rússia. Enfim, isso antes da Revolução, ocorrida por volta de 1917, e, sobretudo, se estendendo até mais ou menos a Segunda Guerra. E por que eu estou falando disso? Durante essas duas primeiras décadas, isso até mesmo antes da Revolução, a gente encontra diversos movimentos ou diversos personagens englobados no que a gente chama de vanguarda russa, que é uma pulverização de diversos movimentos e que acabam convergindo, até mesmo atravessando um ao outro e desaparecendo gradativamente, enfim, no decorrer do período stalinista, que é por volta ali de 1930 até a Segunda Guerra Mundial. É claro que devo também citar que esse artista aqui, o Malevich, ele foi um artista que, enfim, acabou sendo acusado, se eu não me engano, em 1929, de um crime de subjetivismo. Enfim, foi preso, torturado, enfim, morreu na pobreza até dentro da União Soviética. Mas, anteriormente, ele tem uma contribuição bem interessante para a gente. Pode parecer simples, um quadrado, sobretudo, frente a outro quadrado, a gente tem o branco, tem o preto, pode até parecer de margem, ou melhor, de moldura, mas é uma sobreposição de uma tela sobre outra, e que vai, digamos assim, levar um pouco a ideia do geometrismo, ou melhor, do que é capaz da forma expressar ou não expressar, de criar não sentido, de, digamos, deixar que outras coisas fluam, que vão ser interessantes para o último Kandinsky, quando a gente vai começar a ver que tem muito geometrismo na tela. É interessante só mais uma vez salientar que dentro daquela vanguarda russa tem um movimento chamado cubismo-futurismo, que é bem interessante. São até, digamos, artistas que foram conhecer o movimento cubista em outros países, ou até mesmo obras cubistas que foram compradas e levadas para Moscou, que, digamos assim, puderam formar outros artistas.
Existem também outros movimentos e outros artistas que acabam, digamos, uma conversa bem interessante nesse início do século XX. Mas esse aqui, enfim, Malevich, que vai ser junto com Kandinsky e Mondrian, considerados pais do abstracionismo, a gente tem que ter, digamos assim, um certo cuidado para trazer para a conversa, né? Eu queria, antes de mostrar algumas coisas, citar, mostrar, digamos assim, essas duas imagens, enfim, de Jacques Clark, década de 50, e um pouco anterior, meta-esquema, ou um dos meta-esquemas do Hélio Sica, também, enfim, da década de 50. No caso do Hélio, especificamente até, vocês estão vendo aqui, de 1958. O interessante, para citar esses dois grandes artistas da história brasileira, é que todos eles, enfim, eles e alguns compartilhados que estão ali, sobretudo, na ideia do concretismo carioca. É bom lembrar que existe o concretismo em São Paulo, mas no Rio de Janeiro se dá outra leitura, até bem mais subjetiva, até que paulista, e que aqui a gente vai ver um pouco, enfim, do que é formas geométricas, entre aspas, ou linhas e pontos, ou outras coisas que a gente pode, digamos, perceber ou analisar, ou melhor, até mesmo sentir, que, digamos assim, esses artistas brasileiros, no caso Hélio, Lígia e outros, enfim, vão pegar e vão levar bem adiante. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, para a gente fazer uma comparação, a gente pode pegar um Kandinsky que, de certa maneira, começa figurativo, avança, desfigura, fica abstrato, entra em uma espécie de abstracionismo geométrico, e que, digamos assim, no caso do Hélio, ele começa por esse abstracionismo geométrico. É claro, tem algumas obras, alguma coisa figurativa dele anterior, tem, mas, sobretudo, quando ele começa a ser conhecido, é por causa desse abstracionismo geométrico. É claro que ele já tem uma influência, digamos, primeira de Mondrian, que é o grande nome do construtivismo, mas a gente vê que a influência daqueles traços que estão naquele, digamos, momento posterior ao início do abstracionismo e que deixam marcas que vão, digamos assim, levar a outras descobertas. Enfim, é bom lembrar que e já vão estourar a moldura, estourar a tela, vão praticamente acabar com a categoria do que é artista, do que, digamos assim, é objeto de arte, e vão, digamos, necessitar de outras coisas para pensar o que é, digamos assim, essas categorias, ou esses circuitos, ou esses papéis que são assumidos dentro do contexto das artes. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu só vou passar por essa citação logo. Enfim, a cor é o teclado, os olhos são as harmonias, a alma é o piano com muitas cordas. O artista é a mão que toca, tocando uma tecla ou outra para causar vibrações na alma. Essa é uma frase do Kandinsky, sobretudo daquele momento um pouco mais inicial, em que ele coloca a cor, digamos, como algo prevalente na tela. Ele, digamos, começa naquele período mais impressionista, expressionista, que a cor vai ganhando uma profundidade na tela, vai sendo seu principal momento, digamos assim, de experimentação colorífica nas telas. E, claro, a forma vai desaparecendo e vai chegando até aquela aquarela abstrata em 1910. Porém, o interessante é que essa cor, que é, digamos assim, uma espécie de eixo nessa fase inicial kandiskiana, vai ser um pouco deslocada para a forma. E o que eu estou chamando a atenção do que é forma? Se a gente analisar um pouco dessas composições 6 e 5, a gente vai ver que a cor é preponderante. E, digamos, uma forma
que ainda é um traço curvo, enfim, é um traço um pouco enigmático, é um traço até um pouco, entre aspas, confuso, no melhor dos significados, mas, sobretudo, a gente tem um império da cor. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque quando a gente vai avançar nessas composições, é bom lembrar que a gente está aqui em 1913, na composição 6, e praticamente 1911, 1910, para esse momento da composição 5, a gente vai ver que mais à frente, em 23, a gente vê aqui a forma vai ganhar e ocupar um espaço na tela dele. O interessante é que, quando a gente pensa que a forma é predominante, ou melhor, que a cor vai desvanecendo e perdendo espaço, a gente vai começar a avançar um pouquinho e pensar que essa forma, na verdade, não é bem, ou melhor, não é somente... Desculpe um pouco, está meio calor aqui, mas não é somente o único eixo que o Kandinsky que vai explorar. Não é um retorno, digamos assim, a essa forma, sobretudo geometrizada, como algo representante de alguma. Na verdade, essa forma aqui, misturado com o uso de diversas cores, com coisas sobrepostas, com ocupação de espaço ou com composição, o que indica uma premeditação, também é uma maneira de brincar com, digamos, linha transformada em forma em combinação com espaço. E por que isso é interessante ou importante? Agora há pouco eu estava falando que existe uma noção de tempo melhor, uma espécie de nova noção que surge no início do século XX e que vai, digamos, apreender novas utilizações e sensibilidades. Por que eu estou falando isso? A gente até hoje tem essa noção, às vezes, muito fixa, do tempo um pouco subordinado a cronos, ao relógio, ou melhor, ao calendário, ou uma linha de tempo. Quando a gente chega no início do século XX, a gente chega àquela, enfim, conclusão de que o tempo é relativo, o que não é totalmente uma novidade, se a gente pensar que o tempo já é considerado como, enfim, algo do campo das intensidades ou mesmo das sensibilidades lá atrás na Grécia. Enfim, a gente tem praticamente 3 citações de tempo, Aio, Cronos, e, enfim, Kairos, que é o tempo futuro, né? Mas quando a gente começa a ver o início do século XX, tem uma novidade que surge para a gente. Enfim, quando a gente está nas belas artes, a gente tem uma noção bem curiosa de tridimensionalidade, ou seja, altura, largura e profundidade. As 3 dimensões principais que vão, enfim, ser ensinadas nos manuais do Renascimento, que perduram durante séculos, eu diria, certamente. Mas também a gente sabe que já existem outros estudos de dimensão, ou melhor, existem já outras premissas para entender essas 3 dimensões anteriores. Quando a gente chega no início do século XX, a gente começa a ver que há uma noção de tempo, até mesmo cientificamente, que é altamente relativa. Na prática, eu sempre dou um exemplo, digamos assim, um pouco didático. Para quem acompanha, por exemplo, enfim, satélites, estou falando artificiais mesmo, criados pelo homem, ou mesmo exploração espacial, quando a gente trabalha, digamos assim, para colocar um satélite em órbita da Terra, dependendo do local, a gente tem que fazer um cálculo, acrescentar um segundo, meio segundo, ou alguma coisa, porque a velocidade do tempo passa realmente diferente. O que eu quero dizer? O tempo aqui na Terra, o tempo no espaço, o tempo, enfim, viajando no
espaço sideral é outro. O que a gente ganha com isso é que a ideia de tempo não é universal. Isso que é curioso. Não é ao mesmo tempo aqui na Terra e ao mesmo tempo em outros planetas do universo. Ou seja, Cronos, o relógio, só serve, digamos, para uma repartição cultural nossa. E por que isso é importante? Porque a gente vai ver que tempo é algo, enfim, que vai mexer com outras dimensões. A gente sempre costume de separar tempo e espaço. O que é isso? Ou seja, a gente pensa espaço, enfim, um exemplo, nosso planeta ou universo, tem somente um, que é Cronos. E o curioso disso tudo é que o tempo vai ser diferente conforme o espaço, o momento que a gente se encontra. Eu sei que pode parecer estranho, mas o tempo ele vai variar com velocidades distintas e vai também causar distorções no espaço. É interessante isso, porque tempo e espaço são coisas juntas e que se misturam. Isso é um princípio da física mais do início do século XX para cá. Ou seja, a ideia de que o tempo não é aquela linha que a gente sai de um local para outro. E por que isso é importante? Porque se o tempo é capaz de deformar o espaço, ou melhor, deformar as percepções de espaço também, a gente vai poder ver que outras categorias que a gente colocava na tela, como espaço, profundidade, altura, enfim, largura, vão ser também coisas que podem ser distorcidas. Ou seja, a gente tem uma quarta dimensão que vai afetar a leitura, ou melhor, a sensação e premeditação das outras. O que eu estou querendo dizer com essas composições aqui, que estão misturadas de formas geométricas, planas, uma em cima da outra, tortas, retas, em curvas, enfim, uma espécie de mosaico de diversas origens, é que o grande ordenador por trás disso aqui é uma noção de tempo que vai, digamos, poder misturar e fazer outras coisas aparecerem e sumirem. Isso aqui é curioso, que a gente está falando aqui de uma física ou de uma percepção de física, física que eu estou falando de natureza, que começa no início do século XX e, claro, vai contaminar praticamente todo o universo das artes. Esses artistas aqui estão olhando para o lado, estão, digamos, apreendendo o mundo conforme os conhecimentos que estão surgindo no tempo deles. Ao mesmo tempo, eles estão transferindo e estudando isso na tela, nas artes, em outros caminhos. Se, digamos assim, o tempo é o grande operador disso tudo, ou melhor, uma noção de tempo que pode variar não obedecendo, digamos, cronos, então o que está na tela não precisa ser tridimensional. Ou seja, é algo que pode ser explorado em outras dimensões. E aqui a gente vai começar a ver a chave para esse geometrismo, ou essa influência de uma certa geometria nesses trabalhos. A gente vai ver que é um distanciamento do cubismo, sim. É um abandono, digamos, da objetividade que ainda tinha no cubismo. O cubismo tinha uma percepção de realidade formada e percebida mediante algum referencial geométrico e outro, digamos, peso em algum ponto da realidade. Aqui não tem mais. Aqui a gente não precisa, digamos, fazer uma espécie de emulação de alguma coisa real. A própria obra já é esse real. Ou esse real pode ser, na verdade, enfim, uma intuição, um ruído, outra coisa assim. Agora, deixa eu voltar aqui um pouco antes, porque eu coloquei esse artista aqui, enfim, nessa conversa. Aqui a gente está vendo, sobretudo, um quadrado sobre outro.
enfim. Ou melhor, um plano, ou melhor, uma tentativa de pensar o que é espaço com um elemento de cor muito forte. É claro que aqui a gente está colocando a geometria, ou melhor, a gente está chamando isso aqui de suprematismo, que é o nome colocado pelo Malevich, como uma ideia de colocar a geometria ou a não referencialidade a praticamente nada da realidade. Isso aqui não é somente um quadrado, é reta, ponto, curva, de elementos mais básicos da física e das artes, relacionando, sobretudo, a uma ideia de sensibilidade. Enfim, o suprematismo vai, sobretudo, desreferencializar praticamente a realidade, ou seja, não querer emulá-la de forma alguma, justamente para estimular a sensibilidade. É interessante isso, porque se a gente pensar que a gente vai figurar alguma coisa na tela, ou melhor, que a gente vai tentar emular através de uma representação alguma coisa na tela, ele está emulando alguma coisa, ou melhor, provocando ou expressando, da qual a gente nem sabe às vezes que existe. Ou seja, um ruído, um incômodo, algo que vem de dentro, alguma coisa que vai gerar esse percalço e que a gente vai achar na tela. Isso aqui é uma citação do próprio Malevich. Atualmente, o caminho do homem é através do espaço. O suprematismo é o semáforo da cor no ilimitado. Abrir a clarabóia azul dos limites da cor. Penetrai no branco. Navegai a meu lado. É um convite, isso é bem legal. Camaradas, pilotos, nesse espaço sem fim. O livre mar branco estende-se aos vossos pés. No vasto espaço do repouso cósmico, atingi o mundo branco da ausência dos objetos, que é a manifestação do nada revelado. A experiência pura do mundo sem objetos. O homem devolvido à unidade original em comunhão com o todo. A arte libertada do peso dos objetos. É interessante nessa situação, porque em nenhum momento ele está falando de espírito. Ele está falando de cor, está falando de uma espécie de convite para mergulhar na obra, mas não fala de geometria. Mas fala um pouco de sobreposição, enfim, de convite nesse espaço. Enfim. Ele está falando, sobretudo, de uma discussão espacial. Mas, ao mesmo tempo, ele não está citando praticamente nada de geometria. É porque eu estou citando muito geometria aqui? Porque a gente sempre calcula área no seu. Que é aquelas fórmulas da matemática que a gente geralmente encontra. Enfim, triângulo, enfim, quadrado, aquela coisa toda. A gente sempre encontra fórmulas. Ele não está falando de fórmula, ele está falando só de espaço e um espaço infinito. Quando a gente pensa em geometria, a gente sabe que é uma área limitada, dentro do triângulo, dentro do quadrado, enfim, ou dentro de outras formas geométricas, a gente é capaz de calcular áreas. Aqui está falando de um espaço infinito, sobretudo do repouso cósmico. Enfim, está falando de uma coisa que a gente não consegue limitar. O interessante é que ele está falando, sobretudo, de algo sem limites com essas obras aqui. Ou melhor, deixa eu avançar para uma próxima. Branco no Branco, 1918. Ele está falando, enfim, de algo infinito, ou melhor, algo que a gente não calcula ou é impossível de dimensionar, usando o que a gente aponta como algo que é facilmente calculável, que é, entre aspas, geometria. Ou melhor, ele fala realmente de geometria? Enfim, ou a gente está imputando alguma coisa nele. Ele faz um quadro, faz uma obra, enfim, usa linhas, pontos, cores, elementos bem básicos, entre aspas, das artes, mas, ao mesmo tempo, ele está falando de algo infinito.
A gente estava mais ou menos trazendo um tópico nos últimos encontros de como Kandinsky vai pensar o além da tela, ou melhor, como se a tela continuasse em outros pontos. Aqui a gente está vendo um colega, de certa maneira, do Kandinsky, eles se conheceram em vida. Já trabalha com isso em obras que a gente, às vezes, nomeia de simples. Malevich olha essas obras e vê o infinito. Mas por que o infinito? Suplamente porque a gente não vê, ou não deveria ver, formas. A gente está vendo quadrado, a gente está vendo, digamos assim, linhas, teoricamente áreas, mas, enfim, são formas, ou formas de lidar com, entre aspas, o nada, que permitem a gente ver que tem algo além, algo posterior. Né? E por que agora há pouco eu estava citando essa questão do tempo como uma quarta dimensão? Ou melhor, uma dimensão que é capaz de ampliar outras, ou mexer com outras. Primeiramente porque, enfim, o tempo da percepção, ou melhor, o tempo do espectador, e aqui a gente está falando de um tempo interno, um tempo, digamos assim, que depende conforme instante, acontecimento, entre aspas, estado de espírito, ou do que é espiritual, né? Esse é um trocadilho com o título do livro do Kandinsky, que vai, enfim, internamente construir alguma coisa mediante essas obras. Não é à toa, bom, isso aqui não é o mesmo sinônimo que o construtivismo, sobretudo o russo, enfim, tem outro artista que vai ser praticamente o grande nome do construtivismo, mas a gente vai ver uma semelhança, ou pelo menos algo parecido, que significa que não é igual, pelo contrário, o fato de ser parecido pode transformar em algo muito diferente, mas que vai exigir, enfim, que o espectador construa. Logo, o espectador mergulhe, que o espectador crie uma espécie de imersão com a obra que, digamos assim, não é a mesma da famosa janela que vinha da época do figurativismo. Né? Quando eu falo que janela é porque, durante muito tempo, a ideia de um quadro foi pensado também para ser uma janela. Enfim, uma espécie de moldura limitando como se fosse uma janela que a gente poderia ver alguma cena por ali. Aqui, a gente não sabe nem se a moldura é parte ou não da obra. Não é à toa que a gente vai ver ali já Clarke começando pelo construtivismo, ou mesmo o Eliot e depois abandonando a moldura. Enfim, achando que aquilo é um limite que não existe. Aqui, de certa maneira, já não existe. É claro, isso aqui vai estar comportado, digamos, em um formato quadro que vai ser pendurado na parede, que vai ser, entre aspas, medido fisicamente, 60 centímetros de altura por largura, enfim, aquela categorização que até hoje a gente ainda tem, enfim, para galerias e museus, só que, digamos, o espaço de sensibilidade da tela não é mais o mesmo que antes. É outra coisa. Pode ser uma tela que a gente estranhe por ser totalmente afigurativa, ou até mesmo a gente pode cair no simplismo de achar que é praticamente nada, mas é um nada que vai gerar alguns ruídos. E não são ruídos que a gente vai raciocinar, mas, sobretudo, sentir. Por isso que o suprematismo, que é essa corrente que o Malevich vai criar, e que, digamos, vai influenciar, sobretudo, Kandinsky e outros artistas, vai apelar para, digamos, a abolição de algo mais organizativo visualmente, em prol de uma sensibilidade maior do espectador. O que a gente está vendo aqui é que a gente ganha um novo ingrediente nesse caminhado que a arte moderna, enfim, daqui a pouco
entre aspas, contemporâneas. A gente coloca esse rótulo, às vezes, de data, de marcos, né? Enfim, posteriores à Segunda Guerra para delimitar como contemporânea, e do impressionismo até a Segunda Guerra para chamar de arte moderna. Na prática, isso até não é algo importante, mas vamos manter esses períodos didáticos temporais para desobedecê-los um pouco. Mas quando é quadrado negro sobre um fundo branco, enfim, a gente nem um quadrado, né? Até bom, às vezes, a gente não colocar título nas obras, ou às vezes eu prefiro não dar nome, né? Não entregar o nome da obra. Mas essa aqui já é tão marcada, a gente já sabe tanto, digamos assim, o impacto que ela cria. Está no MoMA. Quem for no MoMA, Nova York, pode até... Geralmente está exposta essa obra aqui, do acervo deles. Mas é uma obra tão conhecida já que até fica difícil a gente não usar o título, né? Ou melhor, é tão introjetado na gente essa ideia de geometria que é até difícil a gente olhar e não reconhecer pelo menos alguma coisa que a gente possa agarrar, que é a figura do quadrado, né? Ou melhor, outras projeções que a gente pode colocar como moldura e etc. Enfim, né? Mas o interessante é que é uma como se fosse passagem para alguma coisa que a gente não sabe o que é. Para o nada mesmo. Ou seja, aquelas dimensões que a gente tinha, sobretudo, ligadas mesmo ao figurativismo, que são, enfim, profundidade, altura e largura, ou melhor, que são categorias que a gente geralmente aponta em um desenho mais figurativo. Não é a única forma de figurar, a gente trabalhar com essas três categorias, né? Enfim, é só pensar que o cubismo vai, digamos, aprofundar uma ideia de volume, de sobreposição, né? Mas ainda mesmo assim vai manter uma ideia figurativista, enquanto que aqui vai, enfim, vai abolir. Não tem mais dimensões. Enfim, qual é a profundidade dessa tela? Qual a altura? Qual é a largura? A gente não sabe. A gente pode até usar as categorias de catalogação dos museus e galerias, mas do ponto de vista de uma tridimensionalização da obra, ela não existe. Da mesma forma que a gente pode pensar que essa quarta dimensão, o tempo, pode manchar, deturpar e desmontar essas três categorias de profundidade, altura e largura, aqui já parte do princípio que elas estão demolidas. Isso que é interessante. Quando eu estou chamando aqui para conversa esse diálogo com chamada quarta dimensão, tem até a figura do Tesseract, né, do hipercubo. Eu até joguei no grupo uma imagem bem curiosa, né? Começa com um ponto, vai para uma reta. Podia ter colocado aqui, mas acabei não colocando. Mas, enfim, começa com um ponto, vira uma reta, depois vira um quadrado, vira uma forma geométrica, e depois aparece a ideia do hipercubo. Enfim, que é algo que está, digamos assim, bem forte na cultura contemporânea. O pessoal tem uma criançada aqui na minha vila falando aqui. Mas quando a gente está falando, sobretudo, enfim, de um ponto que vira uma reta, que vai virar um cubo, e que depois vai ter o chamado hipercubo, ou melhor, algo que vai transcender a forma geométrica que tem. Meu Deus, então, criançada chegando aqui agora, desculpem o barulho. As gravar de casa tem essas peculiaridades, né? Mas quando a gente está falando, enfim, de profundidade, altura e largura, as três dimensões principais, mesmo quando a gente tem o controle sobre elas, ou seja, isso nitidamente no dia a dia, enfim, como se a gente olhasse para todos os locais e tivesse essa noção de altura, largura e profundidade, a gente pode ter, digamos, uma afetação delas mediante outros acontecimentos. Ou seja, podem ter fatores externos ou até mesmo subjetivos que modificam nossa percepção
E o que isso significa é que a gente não pode confiar na tridimensionalidade. Apesar da gente ter ela quase que projetado dentro da história da arte ocidental desde o Renascimento. A gente trabalhava com a bidimensionalidade. Se a gente pensar um pouco a ideia que a gente encontra, por exemplo, nos egípcios, enfim, que eles atualizam de forma até interessante a bidimensionalidade, eles usam a dimensionalidade mais chapada, mas em alguns momentos a gente encontra uma ideia de movimento, até mesmo caminhando para a tridimensionalidade, isso é legal, caramba. Ou até mesmo quando a gente pega um exemplo até bem curioso, que está naquele documentário, na verdade é uma frase só daquele documentário, O Sonho, quer dizer, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é sobre, digamos assim, uma caverna achada na França com pinturas rupestres e em determinado momento daquele documentário é salientado como foram encontrados perto das pinturas rupestres, enfim, alguns restos de uma planta alucinógena e que uma das teses para se pensar isso é que, digamos assim, aquelas pinturas com a projeção da luz de fogueiras ou até mesmo com o efeito, enfim, de algumas plantas alucinógenas fosse capaz de criar movimento naquelas imagens, entre aspas, paradas na parede. Isso aí é o princípio quase do proto-cinema. A gente usa muito essa aproximação, né? Mas o que eu estou querendo salientar e buscar, digamos, uma chamada de atenção, é que o movimento é criado a partir do espectador. Mesmo sobre algo que, digamos assim, é bidimensional. Quando a gente chega, digamos, nessas obras aqui, é como se o artista pudesse investigar, digamos, por outros caminhos singulares, uma possibilidade de criação de movimento sem necessitar, digamos, desse tripé, ou melhor, do figurativismo na tela para levar além, né? Deixa eu só voltar nessa situação aqui anterior, mais uma vez, porque eu acho que agora pode fazer um pouco mais de sentido. Atualmente, o caminho do homem é através do espaço. Esse espaço aqui não define se é bidimensional, tridimensional ou outro. O suprematismo é o semáforo da cor, sinal da cor, né? No ilimitado. Abrir a clarabóia azul dos limites da cor. Penetrai no branco. Navegai a meu lado. Camaradas pilotos neste espaço sem fim. O livre espaço do repouso cósmico atinge o mundo branco da ausência dos objetos, que é a manifestação do nada revelado. Ou seja, não figurar, você revela uma espécie de nada que, ao mesmo tempo, é o todo, né? A experiência pura do mundo sem objetos, o homem devolvido à unidade original em comunhão com o todo. A arte libertada do peso dos objetos. A gente não precisa demonstrar ou figurar um objeto para ser arte, ou melhor, para, digamos, levar o espectador além. Isso é interessante se a gente pensar a arte dos anos 60 para cá. Sobretudo quando a gente pega, por exemplo, grandes nomes como Lydia Clark, que, digamos, vão, entre aspas, quase que abolindo o objeto de arte também, né? Em determinado momento, naqueles objetos relacionais, o objeto de arte é um saco plástico, uma pedra, um pedaço de cano, ou alguma coisa assim. Não é um quadro, não é uma pintura. Apenas salientando que ela nunca deixou de pintar também. Mas não é, digamos, mais aquele objeto de arte estático. É um objeto de arte que pode ser muito mais amplo, né? E isso já aparece nessa discussão do Malevich. Enfim, um quadrado negro sobre fundo branco. Enfim, o que é esse quadrado? O que é essa cor que a gente olha e parece que não tem fim, que chama como se fosse uma espécie de mergulho imersivo, que a gente precisa, como se fosse se jogar ali, atravessá-lo, como se fosse uma espécie de condução para o além ou atrás do quadro, né? Ou dentro do quadro. Isso aqui é uma discussão que vai já aparecer um pouco no início do século XX, o que é dentro, fora, através.
mas que vai surgir, sobretudo, quando a gente vai ver que essas figuras geométricas que são utilizadas por esses artistas não são seguranças visuais, ou melhor, não são objetos, digamos, de estabilidade que a gente pensa que é. Na verdade, ao contrário, são objetos totalmente instáveis. São objetos que a gente pensa que está dentro de alguma, digamos, compartimentalização subjetiva, mas que, na verdade, são objetos que a gente acaba não sabendo o que é. É como se aqui a gente pensasse, chegasse com uma expectativa para essas obras, ou melhor, a gente tem uma tradição da história da arte que vai englobando isso em algumas caixinhas de saber. Isso eu estou falando do ponto de vista mais geral, não do ponto de vista mais de aprofundamento, de estudo, pesquisa, etc., mas que geram alguma expectativa da gente encapsular isso aqui como uma espécie de não visível e que a gente não sabe o que fazer. Quanto, na verdade, o objetivo desse não visível, desse não sentido, desse não figurativo ou não objetivo, é justamente deixar nessa posição um pouco de, enfim, faça figurar algo, mas não necessariamente na tela, mas dentro de você. Por que isso é importante? Porque a gente começa a ver que esse quadro, enfim, que vai, digamos assim, ser uma espécie de quase não quadro, né? Não vai manter nossas expectativas do que é uma obra de arte, vai ser um caminho para o Kandinsky pensar como compor uma tela. A gente está na expectativa aqui, enfim, de pensar e utilizar geometria em um espaço, ou melhor, aqui eu estou pensando a tela como um espaço de ação do artista, enfim, um espaço em que ele pode, digamos, manipular de diversas maneiras, e não somente pintar, né? O artista vai agir na tela, isso vai, claro, ser a critério subjetivo do que cada artista vai propor, mas a gente vai ver que, a partir de determinado momento, a gente vai operar com coisas que a gente tem uma expectativa de significado e, na verdade, não tem significado algum. E esse é o propósito. Enfim, branco no branco. Tem uma obra até do John Cage, até dos anos 50, que ele vai discutir o que é branco, né? Enfim, uma obra que, se a gente observasse pessoalmente, ou melhor, com uma qualidade altíssima, dependendo da máquina que a gente consiga ver, porque tem que ser pensado, enfim, tanto na fotografia que foi tirada, ao mesmo reprodutor, que pode ser máquina, enfim, depende do computador, tablet ou celular de cada um, vai refletir um branco, o branco, ou tons de branco que a gente às vezes nem pensava que existia, né? E claro, a gente está falando aqui de um John Cage dos anos 50. Enfim, enquanto que esse quadro aqui, em 1918, foi Malefic. Enfim, branco no branco. O que esse branco se sobrepõe? O que é o branco? Enfim, eu estou mesmo vendo um quadrado? Enfim, qual a minha expectativa de quadrado? Por que um quadrado, ao não cumprir o que eu espero da tela, me leva para outros campos que podem ser, sobretudo, digamos assim, interessantes? Tem uma nota de rodapé que é interessante também ser citada, porque a gente aqui está diante de uma obra, alguns estão vendo por vídeo, isso aqui a gente pessoalmente, mas as obras foram pensadas para a gente olhar de frente. Claro que a gente está experienciando, na medida do possível, via gravação, via fotografia ou por outros meios, alguns podem ter já tido contato pessoalmente com essas obras, mas a gente alterou, digamos assim, a proposta do artista. Ou seja, a ideia originalmente é que a gente tivesse de frente, ou seja, de corpo ali, com todos os atravessamentos que aquela, digamos, circunstância criasse, para, digamos assim, ter uma ideia de
ter uma experiência estética com isso aí. Estou chamando disso aí porque aqui o objeto de arte já dá uma balançada, né? É estranho, porque aqui a gente pode dizer que é uma pintura que talvez não pinte. Na verdade, o artista não pinta mais, ele vai agir na tela. Ou seja, ele vai poder utilizar o espaço, e aqui eu vou colocar aspas no espaço, porque pode ser dentro da tela, pode ser fora da margem, pode ser por outros, digamos, instrumentos que ele queira utilizar, que vai além. E, claro, a gente vê isso em diversas obras. Né? Outra, do Malevi. E se alguém está observando um porto, né, é porque é um porto. Ou seja, a gente até pode pensar que a ideia de quadrado é aquela forma de figura, entre aspas, perfeita, porque os lados são iguais, e ele vai lá e dá uma detonada nessa expectativa. O próprio Kandinsky vai fazer isso com círculos, por isso que eu citei nos últimos encontros. Se a gente olhar bem, algumas coisas não são, digamos, entre aspas, perfeitas no Kandinsky. A gente até coloca, esse é um exercício interessante com o Kandinsky ou com esses artistas aqui, às vezes algumas pessoas vêm tortos, outros não, e as pessoas que geralmente vêm, digamos, mais equilibradas, quando a gente fala, vê com calma, olha daqui a 2 dias ou 3, começam a ver tortos. Isso também tem, digamos assim, uma capacidade da influência, digamos assim, de quem está narrando, quem está estimulando, ou dependendo até de alguma subjetividade diária do espectador. Mas só esse fato de ver, digamos assim, algo torto, sobretudo, se a gente pensar que às vezes ele nomeia um quadrado, a gente vê que os lados não são equilibrados, ou seja, não é um quadrado, a gente já vê que tem uma certa ironia entre, enfim, o que são os significados que a gente espera e, sobretudo, como eles não são capazes de transmitir, entre aspas, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente. É como se tivesse um ruído, enfim, ou melhor, esses artistas aqui, sobretudo, se inserissem nesse momento de crise dos significados. Enfim, é como se a gente olhasse, agora há pouco eu estou chamando a atenção enormemente para isso, que existe uma quarta dimensão tempo que é capaz de corromper, distorcer as outras. Enfim, profundidade, altura e largura variam, enfim, com o tempo, com a visão que atravessa a gente em determinadas circunstâncias. É como se, digamos assim, esses artistas estivessem falando, enfim, existe alguma coisa que vai distorcer sua sensibilidade. O que eles não vão dar resposta. Vai ficar a critério de cada um saber, ou melhor, experienciar. É claro que aqui merecia uma notinha de rodapé, não é à toa que, enfim, se a gente pegasse os anos 60, 70, 80, a instalação, o uso da performance vai ser, digamos assim, um campo de exploração artística cada vez maior. Ou seja, o corpo, a presença, ou melhor, a capacidade de percepção, ou melhor, o que pode atravessar e distorcer essa percepção, vai ser, digamos assim, o ponto principal de estudo dos artistas. Já que eu falei do Cage, mais uma vez é importante, digamos assim, a gente pensar talvez a grande obra do Cage, que é, digamos assim, colocar uma orquestra e não vai tocar. Ou a gente vai ter que colocar aspas para dizer que é uma orquestra que não toca, mas que ao mesmo tempo é capaz de produzir som ou sons. Né? Agora mesmo, por exemplo, enfim, está tendo esse encontro agora fim de tarde, o horário que chega a criançada do colégio, já estão brincando aqui, tem esses barulhos que atravessam esses encontros. Ou seja, quando a gente pode, digamos assim, ouvir uma espécie de não som, né, ou algo que não cumpre nossa expectativa de som de uma orquestra, a gente vê que há outras portas de atravessamento, de contaminação,
que são bem maiores do que, digamos, a nossa expectativa perante alguns objetos de arte. Isso aqui ainda é Malevich, né? Suprematismo. Desculpem ali que acabei comendo um M ali, né? Da supreatismo, né? Mas é suprematismo, né? É uma obra de 1915 que vai, digamos, ser talvez a parte, entre aspas, mais visual desse movimento que ele vai criar. Tem um dado até curioso, tem uma espécie de manifesto também, escrito, se eu não me engano, em 28, com o Malevich e o Mayakovsky. O Mayakovsky eu acho que muita gente conhece por causa ou dos poemas ou de algumas peças de teatro, mas ele é um grande nome, enfim, da Rússia da primeira metade do século XX. Se não me engano, 1930, e há uma dúvida até bem curiosa de como foi essa morte. Tempo, há uma dúvida se ele, enfim, foi assassinado pelo governo soviético. Ele também teve problemas com o Estado, digamos, stalinista, né? Mas ele se une ao Malevich e escreve um manifesto, enfim, sobretudo valorizando a ideia de sensibilidade. Ou seja, tudo que a gente está vendo, às vezes, dessas formas, entre aspas, geométricas, eles vão ver como um campo de exploração de sensibilidade. A gente até pode pensar que, enfim, sensibilidade aqui, tem sensibilidade demais. É algo até que, digamos, vai ser mais sensível do que algumas obras figurativas. Porque, ao não figurar, pode-se figurar tudo. Tem esse lado que é interessante. Quando a gente não entrega as coisas, digamos assim, diretas, às vezes o indiretismo, entre aspas, né, se torna eixo importante. E é o que esses caras vão tentar, digamos, seguir. Mais uma vez, é curioso como Malevich é, digamos assim, perseguido pelo Estado stalinista por, digamos assim, ser muito subjetivo, né? Se não me engano, o crime de subjetivismo dentro dessas primeiras, enfim, vanguardas ali que estão sofrendo com o stalinismo é bem forte, né? Mas, quando a gente está falando do suprematismo, a gente está falando, sobretudo, de uma obra de arte que vai, enfim, não ser somente uma obra fim, mas uma obra caminho. É interessante quando a gente tem a formulação do que é uma obra de arte no Renascimento, que é uma concepção que dura bastante tempo, a gente sempre mantém essa expectativa da obra como algo fechado e que transmite algo para o espectador, que vai, digamos, sofrer uma experiência e ter um momento fim. Aqui já começa, ou melhor, continua uma tradição começada na arte moderna e contemporânea de que a arte não é um fim, é um meio. Para se chegar onde? Não se sabe. A Lígia Clark, por exemplo, eu adoro a Lígia Clark porque eu acho que é uma artista que muita gente não conhece os anos 70 e 80, ou melhor, até mesmo o Hélio, que a gente conhece muitas vezes os 50, 60, mas os 80, ele morre em 81, mais ou menos até agora os 70, até 81, que ele produz é um pouco, digamos assim, tangenciado, colocado marginalizado, alguma coisa assim do gênero. Enquanto que isso aqui, enfim, está, digamos assim, com quase que um princípio semelhante, né? A digna de curiosidade, pensa o que é um bode. Enfim, aquelas caixas que o Hélio está produzindo, cada uma com material, com uma origem diferente, enfim, com um objetivo diferente, enfim, com combinações ímpares, né? Sobretudo como forma de sensibilizar o espectador através de uma experiência estética. Enfim, o que é essa, digamos assim, maneira desses artistas aqui provocarem, enfim, o suprematismo está, enfim, colocando quadrado, linha, enfim. Na verdade, é até curioso que a gente está usando a geometria porque é o que a gente tem
digamos assim, de instrumentos. E aqui eu estou falando de instrumento de palavras, de conceitos, enfim, de alguma coisa que a gente tenha minimamente para nomear, dar nome ao que vemos. Só que ao nomearmos como geometria, tem todo um campo paralelo, tangencial, que vai também ser chamado para conversa, né? Isso aqui também é uma Malevich, né? Soccer player, quarta dimensão. Enfim, até essa ideia de quarta dimensão já está nesse artista, né? Isso é interessante. Isso aqui é praticamente um futebol, né? Mayakovsky é interessante, essa virada de século. Mayakovsky morre em 1930 aproximadamente. Ele era um grande torcedor do Spartak Moscou. É bem interessante essa relação diana desses artistas também. Mas aqui, enfim, ele nomeia praticamente chamando a atenção do que essa quarta dimensão. Enfim, é como se fosse uma espécie de tempo e provoca alguma forma de visibilidade. Enfim, e aqui eu estou falando mais uma vez, não no sentido figurativo da visibilidade. Pode ser, digamos, algo que a gente presinta, escute, ou opere para outros campos, né? É como se a gente aqui não precisasse da tridimensionalidade. Ou melhor, a gente, na verdade, pela bagagem que temos hoje em dia da história da arte, a tridimensionalidade é uma opção do artista. Pode usar ou não. É uma ferramenta criada no Renascimento. Claro, vai remeter à antiguidade, mas não é uma regra. Esse artista aqui, o Malevich, e até curioso, até porque o fim da vida dele, ele vai produzir muita obra figurativista. É até mais, digamos, um predomínio figurativista que, digamos, abstrato. Que é o contrário do que a gente encontra, por exemplo, no Mondrian, que a gente encontra, por exemplo, no próprio Kandinsky, ou até mesmo outros artistas que, digamos assim, começam figurativos e depois vão abandonando gradativamente, não chegando quase que a romper completamente, que ele mexe, faz algum trabalho figurativismo, nunca é uma ruptura total, faz um distanciamento em alguns casos. Mas no caso do Malevich, uma série de trabalhos, digamos assim, mais para o fim da vida, até, que são altamente figurativos. E aqui a gente vê um pouco do que é essa chamada, ou esse diálogo e conversa com essa quarta dimensão, que é uma noção de tempo. Não é bem o tempo, digamos assim, como linha, mas um tempo de simultaneidade. Tudo acontece ao mesmo tempo. Ou melhor, é chamar atenção para um tempo da ordem do acontecimento, ou melhor, da forma que é simultânea. Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. É chamar atenção para os diversos toques que a realidade nos faz simultaneamente. Ou seja, a gente não é só convocado para, digamos, exigir uma feição da realidade pelo olhar, mas também pensar como esse olhar para compor a realidade necessita, digamos, da alimentação de outros sentidos, ou melhor, de outras sensibilidades. A gente olha, mas se estiver olhando e escutando o som, a gente tem uma leitura. Dependendo do som, se é um grito, uma música, enfim, um chamado, algo que está no campo, digamos, do não reconhecimento, a gente vai ver as coisas por outros caminhos, por outras diferenças. Isso é até curioso porque a gente começa também aqui a chamar a atenção que não tem, enfim, repetição no sentido de que a gente pode entrar no mesmo rio duas vezes. Isso é muito heráclito, né? Mas é algo que a gente vê muito na contemporaneidade. A ideia de quase que uma singularidade absoluta. Você tem seus momentos, suas vidas, suas experiências, enfim, você é capaz também, ou melhor, de tentar também narrá-las mediante seu lugar, entre aspas, quase que de fala, né?
a discussão dos anos 60 é bem interessante, mas tem um diálogo com isso aqui também. Ou melhor, a gente pode cruzar isso aqui também com o ato de existir como único. Cada um tem sua existência, sua história, suas experiências, suas formações de, né, aspas no eu, porque tem outras dimensões que a gente sabe que compõem o indivíduo. E, mediante essa montagem, a gente é capaz de explorar e ver. Né? Isso aqui é um mesmo autor, né? Eu senti apenas noite dentro de mim. E foi então que percebi a nova arte, que chamei suprematismo. Né? Isso aqui é um pensamento do Malevich. Né? Enfim, aqui é claro uma metáfora. Apenas noite, uma certa noção que a gente não tem uma, digamos, confiabilidade no espaço, na profundidade, na largura. A noite sempre abala um pouco nossos sentidos, né? Claro que temos luzes, lanternas e artificialidades, digamos, hoje em dia, mas a noite sempre é capaz, digamos, de deformar a nossa percepção de espaço. Nesse caso aqui, ele sempre teve isso dentro de si. E isso, de certa maneira, não diminuía a sensibilidade dele, mas aumentava outras. A gente poderia até brincar aqui com aquela velha noção de que a cada escolha você tem uma renúncia. Né? Quando a gente escolhe olhar uma coisa, a gente, digamos, foca ela e dá uma predominância a ela. Mas a gente também, nesse caso aqui, não desiste das outras totalmente. É como se a gente mantivesse uma ideia de simultaneidade, de focar em alguma coisa e, ao mesmo tempo, chamar a atenção que tem outros canais atravessando e alimentando a experiência do existir. Né? Existe, digamos assim, um campo de sensibilidade que podem ser visuais, olfativas, enfim, ou até mesmo sinestésicas, que misturam essas coisas, que a gente tem que levar em consideração. E nisso a gente vê que Kandinsky vai pensar nisso, na ideia de composição. A composição sempre foi um momento do Kandinsky em que ele, digamos, utilizou o repertório que tinha dentro de si para pensar diversas questões. Não é à toa que a gente tem nas composições elementos, digamos assim, um pouco mais trabalhados, ou melhor, combinados com cuidado maior. Tem vários ensaios para chegar nessas composições, várias figurabilidades. Isso aqui é 39. É praticamente o final. Já tinha mostrado um pouco dessa imagem, mas é os últimos 5 anos do Kandinsky. E ele já está, digamos, bem alimentado, né, por essas obras que ele fez durante a vida, ou esses desenvolvimentos e ensaiando, criando, fazendo, enfim, me colocando na tela. E são obras, enfim, que têm uma composição, ou melhor, uma organização mais apurada. Aqui, é claro, 39, está falando de uma concepção 10, mas uma concepção 8 de 23, e aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para esse, digamos, grande período de tempo que a gente vê, entre uma e outra, por exemplo, aqui a gente está em outros momentos, como 39, já tem uma passagem de 16 anos. Mas isso não significa que a composição esteja somente nos títulos que ele dá, digamos, às obras. É também algo do processo criativo dele. Ou seja, paralelamente a isso aqui, está criando uma série de outras coisas, algumas a gente até perdeu, teve guerra, deslocamento, roubo. A digna de curiosidade, o Malevich também teve, se eu não me engano, por volta de 25 obras desaparecidas no período da guerra. Não só da guerra, mas também no período
stalinista também, que desapareceram algumas dessas produções que, enfim, não seguiam o ideal, né, social que era pregado em determinadas frentes do governo. Se alguém quiser até ver isso, tem um personagem interessante da União Soviética, não necessariamente Stalin que eu estou falando, mas do Molotov, que enfim, ele é uma espécie de gestor político da União Soviética, ali nos anos 30, por ali, no período mais stalinista, digamos. Ele é o responsável até pela reconstrução econômica de alguns países no pós-Segunda Guerra, mas ele também tem uma relação com a arte muito complicada. Ele foi uma pessoa bem complicada para alguns artistas ali naqueles anos 30, 40, e até mesmo pela herança dele, no período pós-guerra, digamos. Mas, quando a gente está pensando nessas composições, né, a gente vê que Kandinsky sai de um período aqui, em 1913, mais improviso, e entra num período mais de trabalhar entre, digamos assim, uma espécie mais formal na tela, mas também mais colorífico também. Não é mais só a cor que é o grande gestor de Kandinsky, mas também um pouco da forma. Mas não é bem uma forma que a gente poderia simplificar. A gente está falando de geometria aqui porque, claro, a tradição da história da arte sempre chamou esse período como uma espécie de influência direta do cubismo e também, por tabela, de uma espécie de geometrismo. Mas também, como essas formas geométricas, na verdade, não são, digamos, justapostas ou compostas para gerar significado. Pelo contrário, elas são posicionadas ou montadas nessa exploração de pensar como elas podem delimitar, ou seja, criar uma noção de espaço. Quando a gente está falando de forma geométrica, a própria ideia de forma é uma delimitação, ou seja, uma gestão espacial, mas com esse uso da gestão espacial feito por uma, enfim, geometria, pode ser um tiro que sai pela culatra. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que muda um pouco da função da geometria. Não é uma geometria que vai servir para controlar o espaço, mas, sobretudo, para descontrolá-lo, para abstraí-lo. A gente pode ver que tem uma tela, que, digamos assim, é um espaço, entre aspas, branco, amarelo. A tela pode ser de diversas cores, conforme, digamos assim, o desejo do artista, mas estou chamando a atenção aqui para uma tela, digamos, de origem branca, entre aspas, né? Mas que o artista pode agir nela com instrumentos como a geometria, justamente para não pensar o espaço delimitado que a geometria geralmente nos oferece. Quando a gente pensa em geometria, a gente pensa em quadrado, enfim, triângulo, noções de espaços que são, entre aspas, controlados, né? Estava até pensando nisso, enfim, estava na sala da minha casa, enfim, a noção de espaço que a gente usa totalmente, digamos, vedado, ou seja, nossa casa é um espaço construído, delimitado por paredes, por janelas, construções, etc., e que a gente pode, digamos assim, pensar de forma semelhante com figuras geométricas. Enfim, nossa sala pode ser um quadrado, um retângulo, uma área. Ou seja, tem um espaço que a gente, às vezes, até denomina como próprio, ou de propriedade, ou melhor, da qual a gente poderia chamar até de território nosso, né? Na qual, entre aspas, podemos expressar uma noção de poder. Mas e se o espaço não servisse para isso? Ou melhor, e se o espaço fosse justamente um local de não poder, de não controle dos nossos desejos?
ou de cumprimento de nossas expectativas. Isso é o que vai estar um pouco aqui quando a gente começa a ver que o Kandinsky opta por colocar geometria no abstracionismo. São figuras que a gente tem segurança ou expectativa de segurança, mas que não cumprem. É como se ele colocasse essas, digamos, marcações, né? Enfim, linhas, quadrados, retângulos, losangos, círculos, atravessados por cores, por outros elementos visuais, enfim, justamente para não gerar sentido. Para tirar essa provocação que a gente tem em, digamos assim, suprir nosso domínio do espaço, suprir a nossa noção de tridimensionalidade. A gente não consegue mais fazer tridimensionalidade, ou melhor, quando a gente faz tridimensionalidade, a gente está subordinando o espaço, ou a percepção de espaço, a noção de espaço, à nossa expectativa. Enfim, e se não precisarmos mais fazer isso? Se a gente operasse com uma obra mais voltada para uma espécie de quarta dimensão, enfim, de noção de tempo que sabotasse as outras. Se, digamos assim, a gente pudesse ser capaz de afetar, de planificar. Ou seja, quando a gente está falando de afetos, enfim, a gente sempre usa a ideia de afetos hoje em dia, quando a gente está falando de arte, ou melhor, afetos vão ser, digamos, sensíveis. Ou seja, a gente é capaz de afetar, e aqui eu não estou entrando no juízo de valor, afeto é bom, ruim, enfim, existem afetos bons, afetos ruins, mas é algo que vai um pouco substituir aquela ideia de belo, que é um pouco padronizada, né? Um pouco ligada ao Renascimento, um pouco ligada a uma certa noção de produção de arte, ou até mesmo de regras de produção de arte, né? Enfim, o belo é equilibrado, o belo é racional. O belo tem que seguir aquela noção de equilíbrio, harmonia do desenho que deve ser feito, altura, profundidade, largura, como ideia de, enfim, janela, com equilíbrio de cores. Também é bom a gente lembrar que há uma noção de equilíbrio, não só das dimensões, mas também colorido, também escala degradê nas telas que vêm de origem, conforme manuais renascentistas, mas que quando a gente pode, digamos assim, enfrentar o espaço em branco, preenchendo ele a seu critério, a gente vai ver que, enfim, a gente não vai precisar mais de elementos que ocupem, enfim, o espaço de maneira totalmente encapsulada. Isso aqui que é interessante, porque, mais uma vez, a gente está falando, enfim, de uma conversa que está trazendo uma espécie de quarta dimensão. Não é, digamos assim, abolir, digamos assim, as três dimensões anteriores, mas é reconhecer que elas não são exatas, são amplamente distorcidas. A gente não tem uma noção, digamos assim, visual de profundidade, altura e largura, digamos, de forma amplamente precisa, sem a utilização de instrumentos. E, mesmo assim, os instrumentos podem não ser tão precisos. Conforme usos e necessidades, podemos usar instrumentos de medição diferentes. Aqui é como se o Kandinsky dissesse: vamos jogar a medição para o lado. Não é uma necessidade a gente ser preciso toda hora. A gente tem aqui, claro, coisas equilibradas do ponto de vista de figuras com círculos tortos, figuras geométricas tortas, cores dentro
enfim, de formas geométricas, mas ao mesmo tempo cores contaminadas, uma sobreposição, enfim, sobre outra, e, digamos, uma mistura, uma contaminação. Há diversas formas aqui que não cumprem o papel justamente de formas. São, digamos, coisas que ele apresenta para quase desapresentalizar. Isso é curioso, ele apresenta alguma coisa, entrega alguma coisa, para depois você, digamos, ver que aquilo ali não é o todo. É uma arte como meio, uma espécie de convite. Lá na frente, o Malevich, ao falar do suprematismo, vai falar quase um convite, né? Enfim, um convite ao espaço quase que infinito. Aqui também. A gente não tem figurabilidade. Ou melhor, a gente não tem a confiança que às vezes a gente acha que tem com a figurabilidade. A gente sempre pensa que ao mostrar, a gente está vendo tudo. E aqui tem, claro, a trapaça da arte. A arte não tem a necessidade, enfim, o dever de mostrar tudo. Ela pode sempre abrir novos caminhos, outras possibilidades. O que esses artistas aqui vão fazer nessa primeira metade do século XX é falar que a arte pode abrir outras coisas, ou os instrumentos que confiamos não são confiáveis assim. A tridimensionalidade não é. As figuras geométricas estão aqui, no meio do abstrato. Estão navegando na tela, ocupando o espaço de uma forma literalmente não linear. É como se fosse uma simultaneidade de coisas nessas telas. São composições. Enfim, é como se houvesse diversos tempos aqui, juntos, se contaminando. Não é mais o tempo em linha. É o tempo, digamos assim, do através das coisas que vão surgindo em diversas conversas e possibilidades. Isso aqui é 39, talvez a principal das últimas composições. Aqui a gente pode ver, deixa eu fazer uma ampliação mínima aqui. Acho que eu consegui equilibrar aqui. Ele vai criar quase que uma expertise em ocupar a tela com diversas coisas, enfim, não necessariamente geométrica, mas tem linha, curva, enfim, traços que lembram um certo primitivismo, entre aspas, a corrente da escola de arte primitiva, que vê os primeiros como os primitivos, aqui com cuidado para não ser, digamos assim, bem pejorativo com esse termo, né? Aqui a gente está falando sobretudo de primitivo no sentido de primeiros, né? E aqui não é para se pensar em primeiros como, enfim, dentro de uma linha de tempo. Às vezes a gente pode ver que povos que a gente coloca como arcaicos, e muitas aspas nesse termo, são bem modernos ou pós-modernos, ou além modernos do que a gente espera de vivências do que a nossa própria civilização. Eu sempre falo isso porque a gente tem que salientar o papel dos povos originários, né? Eles têm modos de viver que até hoje preservaram uma grande parte do meio ambiente. Mas quando a gente pega isso aqui, só retomando aqui a composição, a gente vai ver que aquele jogo de geometria vai ser um dos elementos do Kandinsky vai ter para lidar com esse abstrato. Ou melhor, é uma ferramenta para se pensar o abstrato como uma negociação com o nada, mas que não é bem o nada que a gente tem em mente. É um nada ocupado de várias outras coisas. Coisas que não damos atenção às vezes. Coisas que estamos, digamos assim, tão imbuídos para olhar em determinadas direções que não damos a verdadeira abertura de visibilidade
de outros aparecimentos. Aqui, nessa discussão de Kandinsky, abstracionismo, essas outras correntes que estão ali conversando com outros formatos, né, com outras dinâmicas de visibilidade, o quanto entregamos, digamos, nosso olhar, nossa subjetividade em determinadas direções e não conseguimos, às vezes, olhar para o lado ou para outras coisas. Isso aparece um pouco para quem leu o Saramago, em ensaio sobre a cegueira. Eu acho uma espécie de metáfora interessante, né? Que, enfim, alguns podem ver, outros não, ou melhor, ali ele vê que a cegueira é algo que pode contaminar todos, enfim, alguns não, mas podem um colaborar com o outro nessa construção, né? Uma espécie de compartilhamento de visibilidade. Isso é uma coisa bem legal para a gente discutir contemporaneamente, que é um regime de visibilidade, e que, digamos assim, o Kandinsky vai abrir. O abstrato, ele não é, digamos assim, intangível. Isso que é algo que a gente tem que ter um pouco em mente. Quando a gente fala o termo abstrato, geralmente pensamos até em alguma espécie de metafísica, em alguma espécie de imaterialidade, ou alguma coisa do campo que a gente não vai atingir via algum toque ou alguma possibilidade, enquanto que, na verdade, é outra coisa. É como se fosse uma provocação ou uma entrega do artista de alguma coisa que permitisse gestarmos, criarmos, inventarmos ou até mesmo abrirmos nós mesmos para a possibilidade de outros caminhos ou descaminhos. Não é necessário que a gente saia com alguma ideia, digamos, racionalizada, fechada, construída, sistematizada após uma experiência de arte. A gente pode sair com um sentimento de inconcretude, enfim, de algo que não tem fim, não fechou, que é necessário mais uma vírgula do que um ponto final, ou outras coisas. A ideia do Kandinsky é chamar a atenção para uma ideia de abertura que tem na arte. Uma ideia de que o abstrato, enfim, está praticamente como uma chave mestra de outras coisas. A gente vai chegar à atenção, claro, de que existe, enfim, uma não percepção do que está diante de nós. E ele convida a, digamos, mergulhar. Mais contemporaneamente, se a gente pegasse os debates, enfim, dos anos 60 para cá, é comum a gente achar a expressão saber e não saber. Como, às vezes, o saber nos cega para o não saber. Como a gente sabe, às vezes, determinados caminhos, enquanto que é necessário, às vezes, outros descaminhos. Como se fosse possível, enfim, caminhar ao mesmo tempo no caminho, chamando a atenção que ele também é um descaminho. Enfim, não existe o caminhar entrando duas vezes no mesmo rio. E isso é o que vai, digamos assim, dar uma virada na arte. A gente estava falando de música, de Kandinsky, ao mesmo tempo que, enfim, tem uma possibilidade de deixar ser contaminado por outros caminhos para pensar arte, como o próprio Kandinsky fez, deixando a música, digamos, atuar, contaminar, interagir, ao mesmo tempo que ele vai pensar uma arte aberta.
enfim, propor outras aberturas. Enfim, o que é uma abstração? Enfim, é como se deixasse uma espécie de raiz desse mundo que é, digamos, dado, construído, entregado, e fosse além. Só que esse além não necessariamente quer dizer que algo, digamos, metafísico, material, ou outro mundo. Na verdade, pode ser apenas conhecido. Uma obra abstrata, digamos, ela vai em direção a uma certa concretude, porque, digamos assim, a gente está lidando com uma dimensão conhecida. E o que é desconhecido, é claro, que a gente pode pegar, às vezes, algumas narrativas que são complicadas, a maioria religiosa, que quase, digamos assim, coloniza nossa compreensão de outro mundo, ou do nosso próprio mundo existencial, enfim. A gente quase trabalha com narrativas, enfim, céu, inferno, enfim, pecado, essas coisas todas, né? E aqui a gente vai chamar atenção para o desconhecido, a abertura, o impacto. Né? Não é somente uma ideia de equilíbrio, enfim, de colorido, enfim, ou de outras dimensões que a arte sempre entregou com segurança. É uma, entre aspas, dessegurança. Prefixo, né, de desestabilização, né, né, enfim, de espécie de negação do que há diante de si. Né? Ou seja, do que há diante de si que saiu mesmo de dentro de si. Como se, digamos assim, aceitasse uma realidade, enfim, que você nem sabia que existia, mas que é permitido, enfim, conforme sua objetividade, melhor, sua subjetividade, criar uma afetação ou não. Aqui a gente está falando de afetação quase como um indígena. A gente está falando um pouco de teoria dos afetos. É claro, uma obra de arte pode te deixar feliz, triste, enfim, incomodado e outros afetos. Mas não precisa, digamos, entregar uma coisa altamente fechada, bela, controlável. Na verdade, até pode. A gente também não deve, enfim, quadrar o gosto dos outros, né? Mas a obra de arte pode ir além. Pode cumprir outras coisas, né? Enfim, pode, digamos, apresentar outras facetas, outras capacidades, outras dimensões. Isso, claro, em construção com o espectador, que pode, enfim, construir algo além. Para quem é... Eu já tinha passado isso há um tempo atrás, tem um texto bem curioso e curto, ali naquela virada dos anos 50 para 60, é a teoria do não objeto. É um texto, se não me engano, sai num periódico e depois é replicado em vários livros, né? Que ele vai discutir a teoria do que é um não objeto de arte. Porque a gente sempre tem a expectativa do objeto de arte aqui. A gente, às vezes, vê que não precisa ter um objeto amplamente tratado, delimitado, enfim, padronizado, né? Mas aquele debate que o Ferreira Goulart está levantando ali nos anos 50 para 60, a gente já encontra um pouco nessas apresentações que tem na primeira virada ali do século XIX, século XX, na entrada do construtivismo, que exige uma construção em parceria com o espectador, ou que a gente vê, por exemplo, quando a gente está entrando em contato para achar aqui, né, mas com obras como o meta-esquema do Hélio Sica, que vai depender que a gente conecte isso aí, que a gente construa. Enfim, ele está apontando, talvez, para elementos de cores, uma espécie de ocupação do espaço meio obtusa, e que vai levar a uma experimentação bem interessante por parte do artista, porque um pouco mais adiante ele vai explorar os limites da tela.
É como se aqui, nessa década de 50, com esses estudos todos que ele vai experimentar na prática, na construção de telas, ensejar, ou melhor, tentar compreender o que é um esquema além, enfim, um meta-esquema, né? Um esquema como se estivesse por trás da visibilidade, uma espécie de estabilização. E, claro, quando a gente está falando de estabilização, de um momento que a gente poderia pensar como formas de controlar o espaço, enfim, colocar desde uma cerca, desde algum elemento de controle maior, que pode também ser pensado como tridimensionalidade, mas que a gente pode ter também como um elemento, enfim, de apresentação e deslocamento posterior. Aqui eu estou caminhando por fim. Deixa eu só mostrar essa última imagem aqui, mais uma vez da Lígia, porque a gente está, enfim, pensando como esses artistas ali estão vindo de um figurativismo ali, depois indo para o abstracionismo, entrando num certo geometrismo, depois pensando uma certa dimensão de como construir, enfim, junto com o objeto de arte. E a gente tem uma geração que vem dos anos 50, enfim, sobretudo chamada ao concretismo, a gente vai pensar o que é concreto, de certa maneira, na arte. A gente tem o paulista, o carioca, tem outros até pelo Brasil também, com algumas leituras mais fragmentadas, que vão, enfim, levar adiante essa discussão. A gente pode pensar o que vem depois do abstracionismo, ou melhor, desse geometrismo, através de nossos artistas brasileiros. Enfim, o que é esse uso de quarta dimensão? A gente não precisa mais de profundidade, largura, altura, a gente não precisa mais de quadro, a gente precisa talvez de sensibilidade. Como atingir a sensibilidade por outros caminhos? Aí vem aquela história que a gente pode pensar de performance, de outros objetos de arte, instalações, enfim, objetos que, digamos, são do cotidiano, sons, gritos e outras coisas. É claro, isso não vai significar um abandono de outras formas, mas talvez uma experimentação e utilização de outras maneiras. Até porque, quando a gente começa a provocar essa ideia de uma quarta dimensão, a gente vai ver que o tempo, o acontecimento é múltiplo. Então, os caminhos são os mais variados. E, claro, podemos traduzir isso do ponto de vista do que é processo criativo de cada artista. Enfim, pessoal, eu acho que vai ser por aqui mesmo. Acho que a gente pode caminhar por essa. Deixa eu só interromper. Alguma pergunta?